Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia, mulheres vitoriosas, bom dia, mulheres vencedoras, bom dia, rainhas preciosas do Senhor, bom dia, Carol, bom dia, Ivone, bom dia, queridas, bom dia, Samanta, Gisedes, bom dia, Zimmermann. Bom dia, amiga, bom dia, Kelly, bom dia, Edi, viu que o seu relógio estava adiantado? Gente, a Edi Lamar me chamou 6 e pouca da manhã, Nath, cadê a live? Eu falei, querida, é 7h20, ela, não, mas no meu relógio já são. Eu acho que era já o Espírito Santo te incomodando aí, falou, acorda, o relógio dela adiantou, oh meu Deus. Amiga, mas depois você vai dormir mais um pouquinho, tá? Deus vai te honrar. Bom dia, rainhas preciosas. Bom dia, Carol Carambola. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Mauricete, Lara. Bom dia, rainhas, amigas preciosas. Susan, bom dia. Bom dia, Duda. Bom dia. Ó, Duda. Gente, se o Kleber estivesse aqui, ia falar, Duda, nessa hora, meu Deus. Ê, Duda, você vai ter que aguentar, hein? Bom dia, Eliane. Bom dia, Joyce, Loiana. Bom dia, Nádia. Bom dia, queridas. Amo vocês. Bom dia, Eliane. Bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês esse domingo. Gente, ontem, depois da live que caiu minha ficha, porque aí uma amiga me mandou uma mensagem e falou, Nath, quando você falou do sábado, acorda, Duda, quando você falou do sábado, né, porque era o dia de descanso, que tinha que ser aquele dia, o 7º dia e tal, ela falou assim, Nath, ainda caiu minha ficha, porque foi o último dia o último dia do mês. Eu falei assim, gente, eu não tinha pensado nisso. É como se Deus falasse assim, ó, tá vindo agora um novo mês abençoado, rico, próspero, um novo mês intenso, extraordinário. Eu quero falar pra vocês que agora, esse próximo mês, prepara seu coração, porque olha só, gente, não é coincidência, porque não existe coincidência, pelo amor de Deus. Igual eu falei, gente, você não vê quem não quer. Olha o calendário de Deus, eu não sabia. Eu não marcava, porque assim, Deus falou assim, começa na segunda. Eu falei, vamos começar na segunda. Só que assim, eu tô vivendo um dia de cada vez, né? Porque a gente não faz, assim, não é que a gente não faz o planejamento. É igual eu falei pra vocês, eu não coloquei lá, dia tal, estudar capítulo tal, dia tal, estudar capítulo tal. Não. Todos os dias eu tenho orado, eu não sei quando leva 2 dias ou 1 dia para fazer cada capítulo. O que eu sei é que como é bom viver na dependência do Senhor, porque aí a gente vai vendo as coisas acontecerem, é igual eu falei, parece um quebra-cabeça se montando. E aí eu falei assim, gente, a terceira etapa, olha, aliás, hoje eu quero falar muito sobre isso. A terceira etapa, perdão, a terceira etapa do nosso jejum, os últimos 7 dias, né? Porque agora nós vamos entrar na fase final. Ele tá começando exatamente no primeiro dia do mês de novembro. Ele tá começando exatamente, né? Porque é como se a gente estivesse agora encerrando um ciclo, né? Os 14 dias, né? Que a gente sabe que é dupla honra, né? Que é tudo. Então a gente tá finalizando um ciclo. E hoje, na viração do dia, digamos assim, né? Porque a partir das 18 horas já tá começando um novo dia pro Senhor. Eu falei, então Deus escolheu esse dia para que Ele começasse já todas as coisas. O novo mês já, a gente já vai começar com o pé direito. E eu falei assim, Deus, o Senhor é tão fora da caixinha que assim, eu até pensei em relação porque amanhã é comemorado também o dia de finados, né? É um dia que a gente respeita aquelas pessoas queridas que já se foram. É um dia que a gente... Não é que a gente celebra a morte, não é isso. Mas é um dia que a gente lembra, né, daqueles que já se foram.
Mas ao mesmo tempo, eu falo assim, ainda que... Porque tem pessoas que sentem muita dor ainda, tem pessoas, né, que estão enlutadas ainda e tudo. Mas eu falei assim, Deus, o Senhor é lindo, porque o Senhor, nesse mesmo dia, o Senhor está nos dando uma nova esperança. O Senhor está construindo a nossa história de uma maneira extraordinária. O Senhor está trazendo socorro, livramento em todas as áreas da nossa vida. Então eu falei, Deus, não é coincidência, o Senhor... Deus, gente, Deus, ele preparou esse calendário para nós. Esse calendário foi feito especialmente para nós nesses dias. A gente vai vendo assim os detalhes, sabe? Aquelas coisas que você fala assim, meu Deus, é Deus. Não tem como não ser. Nem a Natália poderia ter planejado um calendário tão especial como esse. Aí eu já até coloquei flores aí. Falei assim, ai, deixa eu enfeitar de flores esse domingo dessas minhas amigas rainhas, para que elas vejam que nós estamos agora entrando no jardim do Senhor. E quando a gente entra no jardim de Deus, é sinal de descanso, é sinal de refrigério. Ali tem o perfume de Cristo que a gente pode exalar. Ali é o lugar que a gente pode morar. Deserto não é lugar de morada, mas o jardim é. O jardim é onde Ele nos acolhe. O jardim é onde tem flores, é onde tem frutos, é onde tem os passarinhos cantando, louvando ao Senhor para te lembrar quem é o Rei dos Reis. É o jardim das rainhas, das rainhas de oração. É muito lindo, a gente precisa entender esses mistérios de Deus. Deus, ele está falando conosco nos detalhes, e ele vai te honrar nos detalhes. Tenha certeza e convicção que cada detalhe, cada dia que você está se levantando para orar, cada joelho que você tem se dobrado diante do Rei dos Reis, cada lágrima que você tem derramado, ou cada sorriso, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te prosperar nisso. Creia. Ontem nós vimos ali, né? Eu falo que se o capítulo 7 de Esther tivesse só o título como versículo, ele já teria concluído toda a história, né? A mãe está morta, o inimigo está morto, os seus inimigos morreram. Você tem que celebrar a vida. Porque enquanto eles tramavam, né, estavam ali com a sentença de morte sobre você, o Rei dos Reis já tinha a sentença de vida eterna para você. Ele já tinha preparado o seu caminho, ele já sabia o que você precisava. Então a gente precisa celebrar. Só da gente hoje acordar e já estar vivo e respirar, é sinal que Deus está falando assim, eu acredito em você. Hoje você vai colher mais um pouquinho da minha bênção. Não desista. Se você está viva, é porque eu ainda tenho que cumprir promessas de vida para você. Não pare agora. Agora é a reta final. Não nada e morre na praia, não. Agora que você vai entrar para a praia para usufruir. Praia é lugar bom, né? Se a gente pensar... Eu, por exemplo, eu queria estar na praia agora tomando uma água de coco. Quem não queria? Então não desista. Não desista. O que Deus tem para sua vida é tão especial, é tão grandioso, que não vai ser uma coisa só ali no seu particular, não. Deus vai te honrar nas nações, o negócio é muito grandioso. Eu aprendi uma frase uma vez há muito tempo, é mais ou menos assim, enquanto você honra o seu Deus no seu mundo particular, porque hoje nós estamos honrando Deus na nossa intimidade, no nosso quarto, na nossa casa, nas nossas lutas. A gente, nesse tempo Deus tem falado, ó, vai lá, ora. Então a gente está no nosso mundo particular. Enquanto a gente honra, né, o Senhor no nosso mundo particular, Ele está preparando a nossa honra entre as nações. Então você tem que ver que Deus, tudo que Ele faz é muito grande, é muito maior. Então você honra o Senhor no seu cantinho, Ele honra você no mundo dele, porque o mundo dele é o cantinho dele, é o universo dele. Porque fala que o mundo cabe na palma das suas mãos. Eu fico pensando, falo, Deus, como que é isso? O Senhor sustenta, né, o mundo inteiro com a palma das suas mãos. O salmista deixou isso escrito para nós. Então eu fico pensando, é o cantinho de Deus. E o que é para Deus honrar a gente no mundo inteiro? Então assim, por isso que eu falo, a gente tem que entender que honras e glórias vêm somente do Senhor. Não que a gente ora buscando isso, a gente ora buscando respostas, porque nós precisamos ser direcionadas a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente honra o Senhor
pelo caráter dele, que é um Deus que honra, é um Deus de honra que honra. Ele sim, ele tem prazer em nos honrar. Ontem eu falei isso com vocês, sabe aquilo, né, da paixão, da gente fazer algo com paixão, que a gente veste a camisa? Assim é Deus. Tudo que ele faz pra nós é com paixão. É como se ele vestisse a cara e falasse, nossa, essa é minha filha. Deus, ele tá torcendo pra gente assim, de uma maneira que vocês nem imaginam. E ele quer nos agradar, ele quer nos abençoar. Ele fala assim, vai lá, desiste não, continua. Esse é o nosso Deus, gente. Deus, é igual eu falo, Deus é fora da caixinha mesmo. Porque ele nos ama tanto, ele é aquele pai babão, ele é aquele que é o nosso primeiro torcedor de carteirinha, sabe? Aquele fã de carteirinha, aquele fanático. Deus é fanático pela gente. Sabe por quê? Porque é criação dele. Pensa, gente, eu sou uma mãe apaixonada nos meus filhos. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada nos meus filhos. E eu sei que você, como mãe também, né? Você deve ter aquela paixão. O filho pode até errar, pode fazer arte. Esses dias, né, o Rafael tava nervoso numa situação, né, que ele tava assim, tenso. Era prova, era algumas coisas acontecendo na vida dele. E eu não sei o que eu fui conversar com ele, ele deu aquele... Sabe quando a pessoa dá aquele grito de não era gritando comigo, mas ele deu um grito meio de desabafo e começou a chorar. E aí na hora eu falei assim, filho, por que você tá assim, né? Não grita não, calma. Não é assim que a gente resolve. E aí ele me abraçou, a gente chorou ali, né? Naquele momento ali. Aí depois ele veio e falou assim, mãe, me perdoa por ter gritado com você. Eu nunca mais eu vou fazer isso. Eu vi que ele assustou, mas foi aquela reação explosiva, né? E aí eu falei assim, filho, eu continuo te amando do mesmo jeito. Então assim, sabe, o seu filho pode até gritar com você. A gente vê aí, né, a gente atende muitos casais que estão com os filhos naquela fase de bater a porta na cara, de gritar, de falar que vai sair de casa, tudo aquilo, né, aquelas coisas, né, eu não falo que é da adolescência, é da transformação dos hormônios. E aí, gente, a gente não deixa de amar por causa disso. A gente continua amando os nossos filhos da mesma forma. Depois a gente resolve, pede perdão, beija, abraça. Eu amo abraçar meus filhos, sentir o cheiro. Gente, eu gosto, às vezes eu tô sentada no sofá, eles já chegam assim, mãe, deixa eu deitar no seu colo. Gente, aquilo ali pra mim, nossa, é bom demais, é bom demais. E aí eu quero sentir o cheiro, eu quero pegar, eu quero abraçar. Eu sei o cheiro dos meus filhos. Gente, agora imagina Deus, o nosso Pai. Quando a gente fala, pai, deixa eu deitar no seu colo. Pai, eu tô tão cansada. Deixa eu deitar aqui um pouquinho. Nossa, gente, eu vou falar pra vocês. Quem passa a mão nos nossos cabelos, né? Se você tem o cabelo cacheado, quem faz os seus cachinhos aí. Se você tem seu cabelo liso, né? Quem alisa. Se você tem seu cabelo do jeito que for, né? Grisalho, ruivo, qual cor que seja, né? Liso, anelado, crespo, enrolado, o que for. É o Senhor que passa a mão todos os dias. Ele tem prazer, ele sabe o cheiro do seu cabelo, ele sabe o cheiro da sua pele. Ele que te desenhou, ele que te fez os traços aí, é ele. E quando você fala, deixa eu deitar no seu colo, eu fico assim pensando, né? Porque tem dia que eu fico quietinha e falo, Deus, ai, eu preciso do seu colinho, fala comigo. E eu tenho a sensação mesmo, eu sinto que ele tá ali e fala assim, pode falar, vai. Tô aqui, eu tô aqui pra te amar. Gente, sabe qual que é a função, a função, né, o trabalho de Deus, vamos falar assim, né? É amar a gente, é nos proporcionar aquilo que Ele fez, Ele já preparou tudo pra nós. Então a gente precisa, como rainhas, ter atitudes de rainha. A gente não pode ficar com aquele sentimento de serva, sabe? Não. Sabe por quê? Porque a gente obedece quem a gente ama, quem a gente relaciona, quem a gente confia. Se chegar uma pessoa aqui e mandar eu fazer algo e eu não conhecer e não tiver intimidade com ela, eu vou ficar toda desconfiada. Ah, será que eu vou fazer isso? Nossa, mas isso daqui, sei lá, é meio estranho. Agora, se chegar o seu pai, o Todo-Poderoso, e você tem intimidade, sabe quem ele é, ele pode te pedir a coisa mais louca desse mundo. É igual, às vezes eu falo, né? Se ele me pedir, fala assim, filha, vai ali e planta bananeiras por 2 horas. Gente, eu vou fazer, porque eu confio nele. Se ele mandou eu plantar bananeira, é porque algum propósito ele tem. E aí eu vou obedecer cegamente. É assim o nosso relacionamento com Deus.
É assim que os seus filhos têm que ter o relacionamento com você. Ó a dica aí do curso de pais, né? Educação de filhos à maneira de Deus. Já tô dando aula aí do curso agora. É assim, o seu filho tem que confiar em você. Mas sabe como que a gente adquire essa confiança? A palavra de Deus fala assim que o coração dos pais tem que se voltar aos filhos e os filhos se voltar aos pais. Começa primeiro pelos pais. O nosso coração se converte, se abre. O nosso coração, ele vai e fala assim, filho, eu tô aqui com o coração aberto. Pode confiar em mim. Aí o seu filho confia. Gente, olha só a semelhança. O que Deus faz conosco? Deus, ele fala assim, olha, filho, eu estou aqui. Meu coração está aberto para você. Filha, eu te amo do jeito que você é, com seus erros, seus pecados. Eu estou aqui para você. Pode confiar em mim. Aí nós, como filhas, confiamos no Senhor. Tá entendendo o princípio? Às vezes a gente quer que os nossos filhos nos obedecem, né? A força não é a força. É na intimidade. É você demonstrando amor. Nath, mas você não sabe o que eu tenho em casa. Ixi, eu sei. Aliás, eu sei de cada história, de cada filho, mas ao mesmo tempo eu sei de cada pai. Porque nesses quase 20 anos de ministério, né, de Universidade da Família, eu e o Kleber ministrando esses cursos, a gente já ouviu muita restauração para a glória de Deus. Filhos que aparentemente eram perdidos, que já tinham sido perdidos até pelo mundo. O mundo já tinha falado, não, esse não tem jeito mais não. Mas o pai entendeu que se ele pagasse um preço, se ele abrisse o coração dele e amasse aquele filho dele, ele ia resgatá-lo. Então eu não sei se você está passando algum problema com o seu filho, mas creia. Creia que Deus é um Deus que restaura, mas você tem que abrir o seu coração. Você tem que abaixar ali, né? Não que você vai se rebaixar e deixar ele reinar. Não é isso, entenda. Mas você vai converter o seu coração em amor. Falar assim, filho, eu estou aqui. Eu vou te ajudar em oração. Eu te amo além das circunstâncias. Porque Deus, ele nos ama. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. E nós, como pais, precisamos diferenciar isso, o pecado do pecador. Os nossos filhos cresceram, né? A gente teve a oportunidade de ensiná-los nos princípios, mas eles sempre sabiam que a gente amava eles. A gente precisava corrigi-los dos erros, do pecado, digamos assim. Mas a gente continuava amando eles. Eles não iam mudar quem eles eram, né? Por causa de erros, por causa de pecados. Eles continuariam sendo os mesmos nas nossas vidas, sendo filhos e a gente sendo pais. Mas a gente precisava corrigir o erro. Esse é o nosso papel. E assim Deus faz conosco. Ele continua nos amando. Ele não ama o pecado. Ele não ama os nossos erros. Mas Ele nos perdoa, nos corrige, nos ensina. E assim é. E assim vai. Essa aula eu vou deixar para uma próxima live. Amém? Deixa eu ver aqui. Muita gente foi entrando. A gente precisa continuar. A Nádia falou assim que precisa ver a massa do meu panetone. Eu não quero ver a massa não, eu quero ver um prontinho aqui comigo, viu, amiga? Meu jejum tá acabando. Apesar que panetone não tem chocolate, né? Então eu posso. Bom dia, queridas, vocês são muito especiais. Deixa eu ver quem mais. Todo mundo amém, amém, amém. Glória a Deus. A Carol, Deus abençoe o novembro de todas nós. Carol, vai ser o melhor novembro das nossas vidas. Eu já profetizo e declaro que vai ser o melhor novembro de todos. Vai ser o novembro mais extraordinário. Porque ontem, né, no dia 31, né, eu até falei assim, olha só, ontem tava até, depois que eu lembrei que era 31, aí os meninos, né, estavam compartilhando com a live algumas coisas. Aí o Gabriel falou assim, mãe, inimigo tem que morrer no dia das bruxas mesmo, né? Aí bom que Deus já mata todas ali, né? Ele brincando, né? Falou assim, mãe, tem que morrer nesse dia. Aquelas bruxas do mal que chega pra te perturbar aí, né? Porque na história de princesa, a bruxa é a má, né? Então, aí o Gabriel falou assim, mãe, você é uma princesa, então aquela bruxa que veio pra tentar roubar sua coroa foi morta ontem mesmo. Eu falei, amém, deu tudo certo. Até o calendário favoreceu, né? Bom dia aí quem foi entrando. Coloco Dani, Dani, coloca o meu nome nas suas orações. Sim, ontem eu parei 3 períodos, já tô terminando de responder os WhatsApps. Ontem eu não consegui responder todos, porque eram muitos.
mas eu já tô terminando, mas eu fui orando por cada uma. E ontem teve 3 momentos, eu e o Kleber paramos, né, para orar pelo nosso grupo, porque a gente entendeu que um ciclo estava se fechando. Eu quero falar sobre isso com vocês. Nós estamos entrando no 3º ciclo, né? Nós estamos entrando na 3ª fase do nosso propósito. Ontem nós oramos 3 vezes, né? Hoje nós vamos orar 3 vezes ao dia também. E nesses próximos dias, porque agora a gente tem que ficar mais firme no Senhor, entender que Deus é Deus. Bom dia, Lela! Entender que o Senhor está conosco, que o Senhor, Ele tem nos sustentado, né? Amiga, uma semana que nos encontramos e olha como Deus mudou o cenário de preocupação por tranquilidade e gratidão. É verdade, Zimmermann. Olha o que aconteceu nessa semana, né? Eu quero até falar, na minha vida aconteceram muitas coisas. Em breve eu vou testemunhar para a glória de Deus. Mas e você? Você pode falar aqui, até me responde aí. O que aconteceu nessa primeira semana e nessa segunda? Volta 14 dias atrás, como você estava espiritualmente falando, emocionalmente falando, como você estava... Porque a gente tem expectativa. Todas as vezes que a gente começa um propósito, a gente tem expectativas, né? Como que estavam as suas expectativas? E aí, né? E agora? Como que tá? Você tá conseguindo ver o mover de Deus, o agir de Deus? Gente, nem que for na sua vida espiritual, eu tenho certeza que você não está mais no mesmo lugar. Depois dessa leitura de Esther, com esses olhos, com a interpretação do Espírito Santo, né, as escamas dos seus olhos caindo, Deus fazendo cada movimento. E engraçado que está acontecendo um movimento aqui da Bíblia, mas no mesmo calendário que a gente está vivendo hoje, para esse tempo. Isso que é mais maravilhoso, como se Deus encaixasse, falasse assim, vocês vão ler nesse dia, porque vocês vão ver o meu passo a passo, dia a dia, e eu vou confirmar as coisas da terra, eu vou usar as coisas da terra para confirmarem as coisas dos céus, né? A gente sabe que aqui na terra é reflexo daquilo que acontece no céu. Então eu tenho visto isso, né? E eu sei que você também, de alguma forma, vocês têm experimentado isso, né? Nome de Jesus. Curi Patrícia, Natália, mulher segundo o coração de Deus. Amém, amiga. Nós somos mulheres segundo o coração de Deus. Nós somos as rainhas Esther. Fabiana Amaral, Natália, luz do mundo. Amém. A Nádia é um farol no meio do mar. Amém. E vocês, sabe o que eu sinto? Sabe quando a gente pega uma vela acesa e tem um monte de velinha apagada? E aí a gente vai acendendo cada velinha e depois tá todo mundo iluminada? Eu me sinto a vela que tá acendendo vocês aí, sabe? Que tá falando assim, olha, vem cá, eu quero compartilhar a minha luz com vocês, eu quero que vocês sejam iluminadas, né, como eu e que levem luz para outras, porque aí a luz de vocês acesa, vocês vão levar luz para outras velhinhas apagadas, entendeu? É velhinha, não é velhinha, não. Eu sou uma vela rosa, tá? Só para clarear aí, vocês não terem dúvida, eu sou a vela rosa que vai iluminar e vai acender a luzinha, né, o pavio de vocês e o fogo do Espírito Santo queimar mesmo e falar, aqui Deus, tô aqui iluminada agora. É isso, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Jesus não tinha seguidores, Jesus tinha discípulos. Presta atenção nesse mistério. O que é um discípulo? Seguidor, todo mundo pode ter. Mas sabe o que eu peço pro Senhor? Eu falo, Senhor, me dê, eu quero discipular. Discipular é você ensinar. Você fala assim, olha, eu faço. Agora vem cá, faz comigo. E daqui a pouco eu falo assim, agora vai e faça sozinha e ensine outras. Isso é discipulado. E o que eu tenho pedido para Deus, eu falo assim, Deus, eu quero discipular, eu não quero seguidoras. Eu quero mulheres que vão transformar o mundo. Eu quero mulheres que vão entender a palavra, vai ser iluminada para iluminar. Senão não tem propósito, gente, não tem. E se Jesus falou que a gente faria coisas maiores, né, coisas mais lindas, eu não tenho dúvida de que Deus vai nos capacitar para fazer obras maiores, coisas melhores, principalmente para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo que fomos chamadas para sermos coroadas, sermos rainhas e sermos usadas nas mãos do Senhor. Eu quero que vocês, assim como eu tenho os grupos e tudo, eu quero que vocês tenham mais e mais grupos. Imagina, gente, a Natália, né, já tem esse alcance. Imagina você, o tanto de Natália, né?
Não que vocês vão ser iguais a mim, não. Deus vai usar você na sua área do jeito que você é. Mas eu tô falando assim, eu preciso multiplicar as Natálias, entendeu? Entre aspas. Então, imagina uma Nádia, vocês aí, né? A Andréia, a Lela, imagina vocês multiplicando isso que eu faço. Gente, Jesus só precisou de 12. Nós somos mais que 12. E vocês estão entendendo o mistério? Vocês estão entendendo o mistério do evangelho? O que é você semear? O que é você repartir? Quando você reparte, Deus multiplica. É o mistério dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês, né? Maurizete, sou desse jeito, só quero o colo dele, ficar quietinha. Maurizete, você está no colo do Pai, nós estamos no colo, nos braços daquele que carrega o mundo inteiro. Então ele segura a gente ali também, né? A gente tá ali. Eu também quero panetone, tá vendo, Nádia? Todo mundo tá querendo panetone, oh meu Deus. Que surpresa essa live de hoje. Então, amiga, hoje, esse domingo, e aí nós vamos encerrar no domingo que vem essa fase, né, do nosso propósito, né? E a gente tá entrando agora nessa terceira fase, né, onde Deus assim vai responder, Deus vai agir de maneira sobrenatural. Tem muita gente falando aqui, eu queria ler todos os recadinhos, mas eu não vou conseguir, né? A Carol, eu não tenho palavras para descrever. Deus vem mostrando a cada dia a transformação. Amém, Carol. Deus está transformando tudo. Amém. O Senhor tem cuidado de mim. A Susan Cristina. Maior intimidade. Amém. Amém, Juscelene, rainha mesmo, amém. Andréia Zimmermann, muito. Tenho visto o agir de Deus, coisas novas chegando, projetos novos. Estou muito feliz e cuidada por nosso Deus. Amém, amiga, eu também. Gente, eu também tô nessa fase. Amém. Deus está movendo a cada dia mais a minha vida. Amém. A Nádia aqui também. Gente, tá vendo tanto de testemunho? A Lela, ó, amém, eu também. Gente, eu tenho certeza que Deus está fazendo muito além do que vocês pediram ou imaginaram, né? A Lela também tem um testemunho lindo, né, Lela, de família. Então a gente vê que Deus está agindo nas famílias, nas finanças, Deus está agindo na saúde, Deus está agindo nos casamentos, Deus está agindo nos relacionamentos entre pais e filhos. Gente, persevera, não desiste não, pelo amor de Deus. Se você tá pensando em desistir, me liga. Eu quero 15 minutos da sua atenção. Vou te mostrar quem é o nosso Deus e o que Ele tá fazendo. Se você ainda não tá conseguindo ver, creia. E Ele vai fazer, né? Ah, Débora, as lutas são grandes, mas as vitórias estão chegando. Lembra ontem que eu falei? Grandes conquistas, grandes responsabilidades, né? Grandes desafios virão, mas isso é para Deus mostrar quem Ele é nas nossas vidas, né? Que nós precisamos depender dele. E queridas, nós vamos começar aqui, nós vamos concluir esse capítulo 7. E eu falei, Deus, o Senhor é perfeito. Tinha que ser o capítulo 7 para encerrar o ciclo dos 14 dias. Olha aí, a dupla honra, 14. Eu falei, Senhor, tinha que pegar esse capítulo 7 no dia 14 pra gente concluir, pra gente entender que nós já fizemos 2 terços, que já acabou o segundo dia e agora nós estamos entrando no terceiro dia. Todas as vezes que as coisas acontecem em 3 dias, a gente já fez o estudo de números. Nós já estudamos os números e a gente vê que 3 é o número completo. 3 é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É quando as coisas estão completas, existe uma plenitude, algo absoluto, né? No número 3. E nós estamos entrando na terceira etapa, na fase absoluta do completo, ou seja, a obra é completa. Vamos levar lá, ontem eu estava meditando sobre isso, e eu quero que vocês agora entendam. Por que Jesus, ele morreu e ressuscitou em 3 dias? Por que precisava passar pelos 3 dias? A gente vê ali, agora eu vou fazer uma analogia, tá? Para vocês entenderem, como se, assim, pra gente abrir os nossos olhos espirituais, porque todas as vezes que Deus pede, por exemplo, um jejum de Esther, por que foram 3 dias? Existe algo no mundo espiritual quando envolve o número 3. A gente já viu que primeiro é Deus, né? E tudo que envolve o número 3, se você tiver alguma coisa para fazer 3 dias,
tudo tem um princípio, né? Deus, ele trabalha por princípios, nós já aprendemos isso também. Então, quando Jesus, ele morreu, ele precisou passar primeiro ali, né, aquela fase digamos assim, da via sacra, né, da crucificação, ele indo ali, digamos assim, ele, aparentemente, o mundo, né, o diabo, ele celebrava a morte, mas ali era o processo de Deus, né, porque Deus, ele precisava que as coisas fossem completas. Nath, mas ele poderia ter ficado morto só em 3 horas? Poderia. Ele poderia ter ficado 3 minutos? Poderia. Deus é Deus. O tempo está nas mãos dele. Mas você precisa entender que quando acontece essa fase dos 3 dias, né? E a gente pode levar depois para 3 semanas, Deus estava trabalhando no coração das pessoas. Deus estava trabalhando no coração dos discípulos. Deus estava trabalhando, né? Deus, ele tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Não pode ser no ímpeto, sabe? Não pode, para mostrar que ele faz as coisas com excelência. É para que a gente aumente a nossa fé. É para ele, às vezes é uma maneira que ele vai provar o nosso coração. E eu tenho certeza que quando a gente está mais íntima de Deus, quando a gente está buscando em Deus, a gente é provada e aprovada. A palavra de Deus fala: eu provo vocês porque eu quero que vocês sejam aprovados a cada instante. E a gente começa a entender como Deus trabalha. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, queridas. A gente precisa ler. Amigas rainhas de oração, por favor, leiam a Bíblia. Que não seja só nesse propósito o livro de Esther, mas que vocês leiam e entendam as profundidades, os detalhes. Aí você vai começar a descobrir por quê. Você começa a entender como a mente de Deus trabalha. Nath, mas quem sou eu para entender a mente de Deus? Queridas, Deus, ele se revela a nós. Quanto mais a gente busca, mais a gente... Esses mistérios, vamos falar a verdade. Quem aqui já tinha lido o livro de Esther dessa forma? Se tiver alguém aqui, eu vou fazer uma live com você. Sabe, de entendimento, de busca. Eu quero falar pra vocês que muitas coisas eu estudei, mas eu quero falar pra vocês que são anos que eu estudo esse livro de Esther. Mas eu quero falar que os meus registros, as maiores revelações que Deus me deu, foi na minha intimidade com Ele. Dele falar assim, igual ontem mesmo, ele falou, volta no título. Volta no título. E eu falei, aliás, ele falou assim, volta no princípio. E na hora eu voltei no versículo 1, falei, mas será que... Eu falei pra vocês, né? Deus tá mandando eu celebrar, tomar um vinho com o Kleber hoje? Não é possível, eu nem bebo. E aí Deus falou assim, volta mais, volta no princípio, o título. E quando eu li aquele título, gente, parece que é assim, seu olho tá fechado e de repente faz assim, vum. Parece que abre uma cortina e aí Deus começou a falar. Os inimigos estão mortos. Hoje é o dia que os inimigos estão mortos. É o dia perfeito. É no versículo 7. Tinha que ser nesse capítulo. Gente, aí eu nem precisava ler o capítulo. Mas isso foi uma revelação que o Espírito Santo me deu. Não foi uma... Gente, quantas vezes a gente já leu? Tem Bíblia que não tem nem título. E eu fui pegar justamente a Bíblia que tinha aquele título. Então vocês estão entendendo como Deus vai falando, como Deus vai soprando? Mas isso é na intimidade. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar e entender. E quando Deus trabalha esses 3 dias, é porque Ele, às vezes, vai levar 3 dias para você entender certas coisas. Às vezes vai levar 3 anos. Às vezes vai levar 3 horas. Às vezes leva 3 minutos. Eu levei umas... Vamos falar assim, quando Deus falou assim, volta lá e lê, eu acho que eu levei uns 3 minutos para ler e a ficha cair. Então depende. Deus é Deus. Ele pode, no estalar de dedos, transformar todas as coisas. Mas Ele sabe do seu coração. Ele sabe que você precisa processar algumas coisas, né? Você está dentro do processo com Deus. Então a gente precisa entender, a gente precisa ouvir, estar conectadas com o Espírito Santo 24 horas por dia. Sabe aquela dor no coração que te dá quando você perde o sinal da internet, do Wi-Fi? E às vezes você está fazendo uma coisa muito importante e de repente o sinal do Wi-Fi cai. Não dá uma dor no coração? Queridas, eu profetizo sobre a sua vida que quando o seu sinal do Espírito Santo cair, você vai sentir uma dor no coração, você vai ter que correr, voar. Falar, nossa, eu preciso ir para um lugar buscar meu Senhor. Entendeu? Que você tenha a dor de quando você desconectar do Espírito Santo, né? Pra Ele mostrar, falar, opa, vem por aqui. E aí doei e fala, não, Deus, me perdoa, eu tô aqui já tô conectada de novo.
Não desvie do caminho dele, por favor. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não desvie. Põe Jesus no seu coração, na sua mente. Lê a palavra, ora que você vai estar sempre conectada. Amém? E aí quando Jesus ele morre, né? E o processo ali até a ressurreição, eu vejo muito em vários detalhes da Bíblia, Deus fazendo isso também do número 3, né? Esther jejuou 3 dias, porque cada dia da ressurreição tem um significado. Agora vamos olhar com os olhos dos discípulos. Nos 3 dias, quando começou a saga, né? Vou falar assim, quando começou ali o processo de crucificação, os discípulos, né, os apóstolos, eu acho que no fundo, eles ainda falaram assim, não, Jesus vai sair dessa. Ele falou que mesmo, né, ele ia ressuscitar, ele ia salvar. Talvez ele nem passe pela morte de cruz, porque às vezes no início do processo é um sentimento, é tantos sentimentos, é tantas coisas. Vamos falar da primeira semana de Esther, do propósito. Eram tantos sentimentos, tantas coisas. Deus, o que eu peço, Senhor? Aí você quer pedir o mundo, você tá lá em cima, você tá lá embaixo, aí começa aquela luta, né? Olha só, aquela luta, aquela coisa de às vezes até duvidar. E às vezes aquela coisa, você fala assim, Deus, mas o que tá acontecendo? Parece que agora o mundo tá, né? É o primeiro dia, é a primeira semana. É ali a confusão, né? Jesus vai ser morto? Não. Aí os contras, aqueles que são a favor, é o seu inimigo cantando vitória. Eu falei, agora acabou, deu ruim. E aí seus inimigos batendo na sua porta, que parece que na primeira semana o negócio supita, né? Felipe Cleber disse, nossa Deus, não dá pra vir um desafio por dia, não. Tem que ser tudo no mesmo dia. Você parar e falar assim, ficar até sem chão, né? Pensa a notícia chegando. Gente, Jesus foi pego. Agora acabou, deu ruim. E os próximos... Eu acho que teve até um discípulo lá que falou assim, agora os próximos somos nós. Por isso que Pedro negou. Falou assim, você conhece Jesus? Não, conheço não. Nem sei quem é. Né? Olha aí Deus te mostrando aí. Então é aquele momento que o negócio tá solto, né? Que o negócio tá feio, o negócio tá né, bombando, sei lá o que. E aí chega o segundo dia, chega a segunda fase. A segunda fase é onde, muitas vezes nas nossas vidas, as coisas aparentemente falam assim, Deus, parece que tá morto, né? Vem a morte física de Jesus. Eu já fiz muitos jejuns na minha vida, muitos jejuns, assim, de várias maneiras. Já fizemos até jejum direto, sem água, sem alimento, de 7 dias, né? Aliás, 3 dias sem água, depois, né? Os outros 4 dias com água, mas sem alimento nenhum, 0 alimento. E eu quero falar pra vocês que os 7 dias, já fizemos de 3 dias, já fizemos vários jejuns. Gente, o segundo é o que tribula. É aquele dia que parece que vem e fala assim, você não vai conseguir. Morreu, né? Você não vai conseguir. É muito desafiador, é muito... Eu nem sei falar pra vocês o que é. Mas Deus, Ele nos honra quando a gente permanece fiel. Quando é direção dEle, quando tem palavra dEle. Mas assim, no segundo dia, eu quero que vocês entendam que assim como Jesus, eles viram Jesus morto fisicamente, né? Porque Jesus nunca morreu, nunca morreu. Ele vive, ele reina, né? Ele morreu nesse mundo, né? Depois uma hora a gente vai comentar sobre isso. Mas o nosso rei, ele sempre viveu, ele sempre nos deu a vida, ele é o dono da vida. E aí quando a gente vê ali os discípulos olhando, falam assim, Jesus está morto. E eu tenho certeza que alguns ficaram por horas ali, esperando ele ressuscitar. Falam assim, não, ele morreu, daqui a pouco. Gente, será que a cabeça dele tá mexendo? Vai lá, dá uma olhadinha, vê se ele tá respirando. Às vezes ele tá só fingindo que dormiu. Gente, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou aquela menina. Ele falava que a menina estava dormindo, tenho certeza que ele estava dormindo. Só que aí começa a chegar as informações, realmente ele tá morto. Aí vem o soldado lá ainda, né, cutuca lá. Pensa, eu fico pensando na visão de quando Jesus foi retirado daquela cruz. Para eles passavam, né, os panos, né, limpavam ali para levar o corpo dele para o túmulo. Eu tenho a sensação que as pessoas olhando, eu acho que eles viram aquilo ali e falaram assim, gente, acabou. E agora? Meu Deus, e agora? Não tem o que fazer mais, acabou.
Queridas, nós estamos passando por uma fase, né, nessa segunda semana de jejum de Esther. E eu sei que muitas mulheres, muitas me chamaram, ontem eu respondi muitas. Eu sei que muitas me chamaram na aflição e falaram assim, Nath, eu não tô vendo. Parece que acabou, parece que não tem jeito. Queridas, eu quero falar para vocês que é agora que está começando. É agora que está vindo o novo de Deus. É nessa fase agora, porque no terceiro dia, Jesus ressuscita. Ele ressuscita trazendo vida, salvação, socorro, vida plena, vida abundante para a glória dele. E tinha que ser um domingo, hoje é domingo. Hoje é o dia que está começando a ressurreição dos seus sonhos. Deus está trazendo vida e vida em abundância nos seus sonhos, nos seus planos. Deus está trazendo uma nova vida. Ele está ressuscitando o seu casamento. Ele está ressuscitando os seus filhos, os seus relacionamentos com seus filhos. Chegou um novo tempo, a terceira fase do jejum é onde nós vamos começar a experimentar as graças do Senhor, a salvação. Lembra o que Esther pediu? Esther pediu socorro e livramento. O Mordecai chegou lá e falou assim, Esther, você tem que entrar lá, porque socorro e livramento vai vir. Eu não sei de onde virá, mas eu sei que vai vir, porque nosso Deus é o dono do socorro e do livramento. Queridas, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que esses dias, essas semanas estão sendo o processo de Deus nas nossas vidas. Deus poderia fazer em 3 horas, poderia, mas se Ele está fazendo em 3 semanas é porque Ele sabe que tem muita coisa no nosso coração, no coração das pessoas que estão à nossa volta, que precisam acontecer. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou a hora. Mas eu quero te falar que a partir de hoje é chegado o momento. Eu não sei se você vai receber hoje, amanhã, no final da semana, no final do ano, eu não sei. Mas o que eu sei é que a promessa dele vai se cumprir. Porque hoje, nem que for espiritualmente falando, ele está ressuscitando, ele está trazendo vida, ele já trouxe a resposta, o socorro e o livramento já veio, os nossos inimigos já foram mortos, exterminados, já foram eliminados para que nada nos impeça de correr nessa última fase. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais agora. Ter uma fé que talvez agora vai exigir a nossa máxima fé. Os discípulos, eles estavam ali com um corpo morto. Era Jesus, era o Rei dos Reis, era o Salvador. Era onde estava a esperança deles, tudo estava ali. Eu acho que, gente, eles eram humanos como nós somos. Eu tenho certeza que no seu íntimo, algum momento eles pensaram assim, gente, agora acabou. O que vai ser de nós? Gente, se esse homem não ressuscitar, vocês acham que eles não pensaram isso? Claro que eles pensaram. Eles não eram super-humanos porque eram discípulos, não. Na verdade, eu acho que eram os que mais deram trabalho para Jesus. Então, assim, eu sei que em algum momento da sua vida você falou assim, acabou. E se ele não ressuscitar? E se ele não fizer? Mas eu quero te lembrar que nós servimos um Deus que nunca mentiu. Nós servimos um Deus que nunca fracassou, que nunca falhou. Nós servimos um Deus que se ele prometeu, ele vai fazer. Nós servimos um Deus que ele é muito além das coisas naturais. O que era? Gente, olha só. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Talita, ele fez muitos milagres. Mas todos esses homens, o Lázaro, a menina, depois ele ressuscitou o filho daquela mulher lá, daquela viúva. Todos eles ficaram um corpo terreno aqui, que depois virou terra de novo, né? Virou pó. Mas cadê o corpo de Jesus? O corpo dele não ficou, porque aquilo que Deus faz é tão grande que não tem explicação humana. Não existe lógica humana para explicar a grandeza de Deus nas nossas vidas, aquilo que ele faz nas nossas vidas. Era para ele mostrar que ele era Deus. Ele não deixou nem vestígios dele aqui na terra. E eu quero falar para você, nessa manhã, que o que Deus vai fazer na sua vida não vai ter nem vestígio para ninguém duvidar daquilo que ele está fazendo. Para as pessoas verem e falar assim, uau, esse é Deus na vida dela. Porque não vai ter nenhum vestígio humano, nenhuma prova humana que foi obras de homens. Não.
É para Deus glorificar a sua vida nele. E você entender que foi as mãos deles, que não foi a ajuda humana, que não foi o seu jeitinho, não foi a força do seu braço, não foi você, mas foi ele. É isso que Deus vai fazer. Então não espere coisas tão pequenas de um Deus tão grande, de um Deus que vai fazer muito além do que você pediu e imaginou. Deus está abrindo portas nessa manhã, portas de vida e vida em abundância em todas as áreas da sua vida, financeira, saúde, relacionamento, casamento, sua vida espiritual, seu ministério. Está começando hoje uma nova história, está entrando hoje num novo capítulo. Esse capítulo 7 nós encerramos ali falando o inimigo está morto, mas eu quero te falar nessa manhã que assim como o seu inimigo foi morto ontem, nesse novo dia, nesse novo domingo, que nós vamos começar amanhã os nossos 7 últimos dias, a nossa fase final, Deus já está começando com vida e vida em abundância. Ele está começando com prosperidade, Ele está trazendo um novo, Ele está trazendo um renovo. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa crer. Você precisa ter a sua fé fortalecida. O inimigo às vezes vai tentar te tirar de todas as maneiras, assim como eu falei para vocês. O inimigo tentou pôr na cabeça dos discípulos ali, falou, não, acho que Jesus não vai ressuscitar. Passou 1 hora, passou 2 horas, 3 horas, 4, anoiteceu. E eles foram dormir. Eu fico pensando eles chegando lá na casa lá e falando assim, nossa, não tô acreditando, Jesus morreu. Gente, e eu não sei, será? Olha os serás acontecendo. Queridas, tira o será. Não sei o se. Tira isso da sua vida. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ele precisa desse tempo para fortalecer a nossa fé. Esses dias eu li uma frase, eu até compartilhei com vocês. Quando Deus se cala, a nossa fé tem que gritar. Quando Deus está calado, a nossa fé precisa gritar, precisa ser o som desse mundo. Jesus estava calado, Deus estava calado, mas não significava que ele estava morto ou parado. Era o tempo que ele estava indo lá no inferno, tirando a chave da morte da mão do inimigo, fazendo toda a glória que ele precisava para quando ele aparecesse, viesse algo sobrenatural, algo extraordinário. Mas foi nesse tempo que para o mundo estava calado, a fé deles precisou gritar e falar, Deus, nós estamos aqui. Eu sei que o Senhor está agindo. A gente não está vendo, mas eu sei que o Senhor está agindo. E nesse dia Deus está falando para você, se você ainda não viu nessas 2 semanas, se você ainda não viu na sua vida inteira, creia que a partir de agora você vai começar a ver. Mas para você ver, você precisa crer. A sua fé agora tem que gritar. Você agora tem que gritar aos 4 cantos e falar assim, meu Jesus venceu. O Rei dos Reis, aquele que coroou a minha vida, Ele está vivo, está agindo em meu favor. Socorro e livramento vem da parte do Senhor para minha vida. Eu creio nas promessas do Senhor. O Senhor tem sonhos. Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Ressuscita os meus planos. Me dá uma fé mais fortalecida para que eu possa crer e ver as tuas maravilhas. Que seja assim, queridas. Hoje a gente viu ali que tudo conspirou a favor de Esther, do seu povo. Quando você entra, você está alinhada com a vontade do Senhor. Quando você está alinhada nos planos dele, tudo se torna perfeito aos olhos dele e tudo te favorece. Sabe por que Amã foi morto também? Sabe por que Amã teve a destruição ali dele? Porque naquela época, olha para você ver como Deus... Aí você fala assim, foi coincidência? Não, foi providência de Deus. Naquela época, quando vinha uma sentença de morte, quando vinha uma sentença... O Amã, na hora que a Esther denunciou, Amã olhou para a cara do rei, o rei se enfureceu e saiu, tipo assim, gritando, sabe? Falando assim, meu Deus, esse cara é um traidor, querendo matar a minha preferida. E aí ele deve ter se sentido assim, falando, nossa, ele me enganou, porque ele fez eu assinar um decreto. Então, olha os sentimentos ali, tudo colaborando já para a morte de Amã. E o rei saiu da sala. E naquela época era comum, quando vinha o inimigo ou alguém, né, pedir clemência ao rei, se ajoelhar e falar assim, por favor, não me mate, misericórdia. O rei podia dar ou não, né? Podia livrar da sentença de morte ou não. Só que as rainhas, a mulher era intocável. Ninguém podia se aproximar nem tocar. Só que no desespero de Amã, o rei saiu da sala.
E a Amã ali, daquele desespero, o que ele fez? No impulso. Olha como tudo colabora para o nosso bem. Até os nossos inimigos vão agir em nosso favor. No impulso dele, ele se jogou aos pés de Esther. Porque aqui a palavra fala, ele foi aos pés dela ali, tipo, meio que pedir clemência, assim, pelo amor de Deus, conversa com seu marido, ele vai me matar, olha os olhos dele. Só que a Esther, ela ficou quieta ali, porque ela estava conectada assim, Deus, age, agora o senhor tem que agir. Eu denunciei, agora é com o Senhor. Tipo assim, Deus, eu orei, agora é contigo. Nesse momento o rei entra. E ali ele pega a mão aos pés de Esther. Só que na cabeça dele, olha o que passou. Na hora, ele já mandou os soldados falar assim, tira ele, agora ele tá querendo ainda violentar a minha mulher. Porque você tocar numa mulher sem permissão, ainda mais na rainha, poderia ser até uma conotação sexual. Poderia ser até um assédio. Ou poderia ser uma violência física, uma tentativa de morte. Gente, até essa cena colaborou para o livramento e socorro do povo da Esther. Aquilo que Amã veio para pedir socorro virou contra ele mesmo. Porque o rei interpretou aquilo como uma afronta. Como, fala assim, nossa, agora esse cara ainda tá querendo pegar minha mulher? Pega ele agora. Aí ainda veio o soldado, eu tô sabendo que ele construiu uma forca. Eu falei, então é nela que ele vai morrer. Vocês estão entendendo que tudo coopera para o nosso bem? Aí a Esther podia falar, não, tadinha, ele tá só pedindo misericórdia. Queridas, quando Deus ele quer agir, quando ele quer fazer, quando ele vai exterminar seus inimigos, ele usa até as situações mais loucas a seu favor. Vocês estão entendendo? Então que nesse dia, eu vou precisar encerrar por aqui, amanhã a gente vai estudar um novo capítulo, que hoje você entenda que todas as coisas cooperam para o seu bem, quando Deus tem um propósito, quando você se alinha, quando você já está nas 2 semanas de propósito, vai entrar na terceira, a terceira de ressurreição, a terceira de vitória, a terceira semana que Deus vai trabalhar, vai concluir nos corações, que você vai ver, daqui para frente, a mão do Senhor agindo. Então que Deus abençoe vocês, que vocês voltem, meditem, leiam e falem, Deus, o que o Senhor ainda quer me mostrar? O que ainda falta para minha fé gritar? Não desista, não desista. Não desistam. A Suzy pôs aqui, não desista, não desistam. Que Deus possa nos abençoar, nos dar mais conhecimento, sabedoria, ousadia. E que possamos vencer para a glória de Deus. E que o Senhor venha te coroar nessa manhã, nesse domingo. Amanhã é feriado, amanhã nós vamos fazer a live 7h21. Amanhã é feriado. Amanhã, igual eu falei, lógico, é um dia que a gente celebra, a gente lembra das pessoas queridas, mas a gente não vai celebrar a morte. Nós vamos celebrar a ressurreição. Nós vamos celebrar a vida eterna sobre os nossos sonhos e planos, porque Deus é um Deus de vida e vida eterna. E que Deus possa ministrar o coração de vocês, possa continuar falando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada amiga rainha. Que elas tenham hoje um domingo de rainha na tua presença. E que o Senhor venha completar essa palavra e direcioná-las cada vez mais para a glória de Deus. Que o Senhor venha completar, Senhor, a tua boa obra. Que a fé delas, Senhor, possa gritar e ecoar aos 4 cantos da terra. E mesmo se o Senhor ainda estiver em silêncio, que elas possam ter ouvidos espirituais e olhos espirituais para enxergar o que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Vocês são especiais. Tinha que ser esse dia, domingo. Encerramos os 14 dias para a glória de Deus. Vamos começar agora a nova etapa. O terceiro dia de ressurreição, de festa, de alegria, de glória. Fica firme, agora o melhor está por vir. O melhor vinho vem no final sempre. E Jesus é o nosso vinho. Jesus é o nosso melhor. Aliás, ele é melhor do que o vinho, Amém? Que Deus abençoe, eu amo vocês. Hoje eu termino de responder os WhatsApps. Se alguém quiser me chamar, me chama. Mas que Deus abençoe e complete essa palavra nos seus corações. Quem entrou agora, volta e assiste. Deus vai falar com vocês. Amém? Eu amo vocês. Vocês são muito especiais. Um ótimo domingo de rainha. Essas flores são para vocês, tá bom? Que Deus abençoe.